Põe na tela BBT e vamos começar aqui com esse caso tão polêmico, tão emblemático, que está envolvendo aí o pai agora da Vitória. Inclusive fiz um vídeo comentando isso daí, dando um parecer, e eu vou trazer algumas observações. Boa tarde, Raquel, obrigado por estar aqui junto com a gente. Você achou o pai frio? Então, a gente vai conversar sobre isso. Bárbara Deodora, boa tarde, boas novas, obrigado. Regiane, boa tarde. Manuel Moraes também, muito boa tarde. Nossa parceira, canal Vivendo e Aprendendo, a Elza Geline, boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente. E a Adriana Pereira, vamos lá? Se liga só aqui na Information Society. Pai da jovem Vitória é incluído na lista de suspeitos do crime. Contradições no comportamento de Carlos Alberto teria gerado suspeitas na polícia. Aí vamos lá. No caso da menina Vitória Regina de Souza, de 17 anos, a qual foi encontrada sem vida lá em Cajamar, na Grande São Paulo, no último dia 5 de março, sofrendo agora uma reviravolta nos últimos dias e horas, o pai da garota, o senhor Carlos Alberto Souza, foi incluso como um dos suspeitos do crime. A informação que foi obtida pelo programa Domingo Espetacular da Rede Record TV, onde foi divulgada neste último domingo 9. A decisão dos investigadores de incluir o senhor Carlos na lista de possíveis envolvidos estaria com base nos mesmos critérios que foram aplicados para outros suspeitos. A exemplo do fundamento do pedido de prisão de Gustavo Vinícius, apontado também como ex-namorado da jovem. E já nós vamos falar sobre o ex-namorado e o ex-ficante. Em algumas contradições. Na investigação, é citado, por exemplo, um comportamento estranho de Carlos, a qual teria pedido um terreno ao prefeito da cidade de Cajamar em um dos primeiros contatos entre os dois logo após a confirmação da morte de Vitória. Os agentes também citaram que o pai de Vitória omitiu o seu depoimento, diversas ligações que fez ao telefone da filha. A defesa de Carlos, representada pelo doutor Fábio Costa, afirmou que vai tentar reverter a decisão nos próximos dias, classificando a acusação como absurda. Segundo o defensor, o pai de Vitória sequer foi ouvido formalmente pela polícia, o que justificaria a falta de detalhes sobre o dia do desaparecimento. Então, ao programa Domingo Espetacular, Carlos comentou a acusação, onde citou: declara essa notícia como surpresa que qual pai desejaria a morte da própria filha? E completou: claro que liguei várias vezes. Qual pai não faria isso quando uma filha some? Bom, sobre essa questão aqui, eu já falei a minha opinião lá no canal André Carpano e eu fiz inclusive uma análise sobre o pai da Vitória, mas eu vou repetir aqui, porque ao meu entender, pela minha medíocre experiência, eu não interpreto e não consigo acreditar que o pai dela tem envolvimento. E eu vou provar aqui a minha tese. Posso estar equivocado? Posso. Tenho a humildade de reconhecer, mas a princípio eu não consigo acreditar e eu vou adiante do porquê. Vamos aqui a algumas informações adjacentes. Como estou cobrindo esse caso, a gente sabe de bastante coisa, né? Primeiro ponto, nós vemos que ele é um senhor que teve outras complicações. No velório, muitas pessoas não sabiam, quem acompanha o caso, que ele sofreu paralisia infantil, então ele é um senhor deficiente. Para ele pegar um outro carro para dirigir, para quem pensou que ele não pegou um carro emprestado, seria um pouco difícil, que o carro dele tem que ter um preparo, né? Não é qualquer carro que ele pode usar. Tem até um termo técnico, e eu não me lembro agora, me perdoe, quem souber coloca aqui nos comentários. Segundo, o pai pode não ter chorado, e eu vou falar uma coisa, tem pessoas que na hora não choram, e depois lamentam a vida toda. Quando eu vi meu pai morto, eu não chorei na hora.
E para quem me acompanha sabe, tô falando de mim, eu, André Carpano. Quando eu tinha 10 anos, eu fui atropelado e perdi minha memória de infância. E meu pai faleceu, eu tinha 13 anos, dia 12 de janeiro de 1995. E foi a 12h45 a hora que ele morreu. Quando eu vi meu pai morto, me deu um choque. E depois disso, eu lembro de muita coisa da minha infância. Quando foi no velório, que eu consegui chorar. Então, cada um tem uma reação. Só que nós estamos vendo que esse senhor, quando ele foi no velório interrogado, você via o ódio no olhar dele. E ele clamando por justiça. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu posso levar aqui. Obrigado, Ruth. É esse aqui o termo, carro adaptado. Obrigado. Isso mesmo, ele só poderia dirigir um carro adaptado. Muito obrigado. Eu estava tentando lembrar esse termo e não conseguia lembrar. Obrigado pelo complemento. Além de ele ter passado por isso, ele já perdeu um outro filho naquele lugar. E ele falou para o Cabrini, Cabrini, eu perdi 2 filhos. Qual vai ser o meu gosto de viver nesse lugar? 2 filhos eu perdi aqui. Por isso que eu liguei para o prefeito e falei, me arruma um outro canto para ficar. Não quero mais conviver nesse canto. É compreensível. Cada um lida com a morte e com o luto de uma maneira. Cada um tem, como que eu posso dizer, uma forma de enfrentar o luto. Por exemplo, a minha irmã do meio, quando faleceu, eu desabei quando vi ela, chorei mais do que a morte do meu pai. E tive menos convivência com a minha irmã do que com meu pai. E desabei. E passado isso daí, eu consegui encarar o luto. Já o do meu pai eu não chorei. E assim, foram anos para me esquecer. Não bastando isso, a gente tem que ver que, apesar de cada um ter uma reação, tem outras coisas adjacentes que a gente precisa analisar. Quando eu cobri o caso da viúva de Naim, que era a namorada do Naim, o cantor Naim, a gente viu que ela entrou na casa que ele tinha acabado de alugar e tinha uma porta, que é um portão, né, tipo uma porta-balcão de ferro, que dava acesso a um corredor, e à sua direita, entrando, tinha a porta da sala, que dava de frente para. Quando abriu a primeira porta, a balcão, a mulher fez assim, com repúdio. Segundo peritos, toda pessoa que tem um repúdio de ver o seu parente, o seu ente querido, a pessoa amada nessa situação, é porque a pessoa lamenta profundamente. A pessoa lamenta do fundo, do íntimo da sua alma. Olha, por exemplo, o caso Sara Mariano. Quando o jornalista do Alô Juca foi levar o meliante lá para ver onde estava o corpo, estavam procurando. Ele foi direto na direção. Ele queria ver ela. O oposto do que nós estamos vendo. Ao ponto de a polícia já pegar ele e levar em flagrante. Porque ali foi uma declaração aberta, escancarada, que ele estava envolvido. Então, a gente começa a ver que a postura do pai nessa situação mostra que ele está ressentido com a morte, a não ser que ele seja um excelente ator. Existem outras coisas paralelas, mensagens entre eles, os dois serem corintianos. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Já viu aquele pai que torce para um time e o filho torce para o outro? O time oposto? É porque não se identificam. E só do fato de ambos serem corintianos,
Você já liga que os dois eram unidos, ainda mais por ele já ter perdido um filho, ao ponto de ele não querer a filha longe dele. E olha que já tem uma outra filha que se mudou, está em outro canto, e ele não queria longe. E agora ele pôs a ideia na cabeça que realmente ele quer sair dali, não quer mais viver naquele canto. Então, para concluir aqui essa primeira parte, na minha opinião, para ele, o pai, ele está nessa condição e ele ser um investigado porque realmente ele tem culpa, ele é um excelente ator. Não tem outra explicação. Eu interpreto que ele não tem nenhum envolvimento. E eu acredito que todo mundo que está falando isso dele agora vai pedir desculpa para ele, assim como pediram para desculpa de Naim, para a viúva de Naim. Escuta o que eu estou falando. Eu acredito nisso. Mas enfim. Como que é? Tem alguns comentários que eu achei interessante. Tudo bem, mas deixasse para falar depois. Nesse momento você fica sem rumo, sem ânimo, sem cabeça para nada. E entendi também que cada um agiu jeito. E tem pessoas que têm cada um a sua postura e às vezes a pessoa não quer nem voltar para casa. Por que vocês acham que olha só, o Cabrini colocou para fazer entrevista onde? Onde que eles fizeram a entrevista? É o meu? Onde que o Cabrini fez a entrevista com eles? Bem na varanda de frente pro mato. Justamente para tocar no emocional dele. Então a gente vê que cada um tem um. Por isso que ele quer sair dali para ontem. Regiane comentou: eu também fiquei em choque com o falecimento do meu esposo. Só chorei depois. Você vê. E cada um tem uma reação. Às vezes a pessoa tem um choque, na hora não chora. Depois acaba tendo esse sentimento. E, enfim, o luto é algo que precisa ser vivido. Inclusive, uma das coisas que abriu a depressão na minha vida foi porque eu não vivi o luto do meu pai. Depois que eu fui entender e viver o luto do meu pai, foi algo libertador para minha vida. Bom, além disso, saiu agora um laudo do porquê ela morreu. Vamos lá. Meu irmão, esse vídeo aqui eu não sei nem se eu vou sair do assunto Vitória, porque é bastante coisa que a gente tem aqui. Se liga só. De acordo com o Metrópole, a adolescente Vitória perdeu a sua vida com 3, eu não posso falar a palavra, então eu tenho que falar peixeiradas, né? 3 peixeiradas em Cajamar. Detalhe, a princípio ninguém nem sonhou com essa possibilidade, né? Esse foi o resultado da perícia feita no corpo da jovem encontrado com sinais de tortura, né, que eu não posso falar a palavra aqui, uma semana depois dela ter sido surrupiada ao sair do trabalho, em um shopping. O caso, segundo a Polícia Civil, não aconteceu no local em que ela foi encontrada. Porém, ainda não se sabe onde era o cativeiro. As informações são do Fantástico. Mas foi vazado a foto, inclusive, do possível cativeiro. E tá lá no canal André Carpano, eu coloquei a imagem lá, inclusive saiu no Bate, né? Para o diretor de Polícia Civil da Grande São Paulo, Luiz Carlos do Carmo, o crime não foi cometido por apenas uma única pessoa, mas sim com a participação e coautoria de outros elementos. Michael Antônio Salles dos Santos, é Michael, não é Maicon, é Michael com L no final, o nome dele. Dono de um veículo prata, visto e teve a sua prisão mantida pela Justiça de São Paulo neste domingo. Uma coisa que, inclusive, foi motivo de discussão entre alguns jornalistas, enfim, pessoas que estão acompanhando esse caso, é por que foi decretada a prisão dele e não dos que estavam dentro do veículo, os outros envolvidos. Hoje nós tivemos alguns desdobramentos e outras pessoas foram presas, né? Como o Daniel, que tem a filmagem no seu celular do caminho
aonde a jovem estava até sua casa. Tinha imagem, que é uma imagem comprometedora. E nós não conseguimos entender o porquê o Ministério Público falou que isso não era motivo para levar a pessoa presa. Se trata de um menor, estavam aguardando alguma outra investigação? Bom, a gente não sabe ainda, mas são coisas que carecem, no mínimo, assim, de... Eu sei que futuramente a gente vai ter uma explicação, mas é muito estranho isso daí, muito estranho. Envolvidos, no caso, o Ministério Público não querer a prisão deles. Muito estranho. Enfim, segundo testemunhas, ele estaria próximo ao local em que o crime se sucedeu e houve movimentação suspeita na casa dele, inclusive na noite que Vitória desapareceu. Uma contradição no depoimento também foi um agravante para a sua prisão, já que ele disse que estava com a esposa no momento do crime, enquanto a mulher relatou que estava na casa da mamãe naquela noite. Além de tudo, a perícia encontrou um fio de cabelo no veículo do homem. Um exame de DNA vai apontar se é ou não da vítima. A polícia também solicitou a prisão temporária de um segundo suspeito, Daniel Lucas Pereira. Porém, o pedido foi negado pela justiça. Aí a gente fica aqui a questionar, como que pode uma coisa dessa? O camarada estava no mesmo veículo que tudo indica foi o veículo que levou ela. E como que fica essa situação? Não pode ser preso? A gente não entende. A gente não entende o que está na... A polícia pede a prisão, a polícia está fazendo seu serviço. E o Ministério Público fala, não, barra aí, não é para prender. Peraí, se fosse uma mulher que tivesse usado o batom para escrever numa estátua, tinha pego 17 anos. Então a gente tem que começar a questionar. Peraí, algo de errado não está certo?